Sefer Hanoch, exatamente, o livro de Enoque. Conforme consta aqui no livro de Enoque, capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ver esses dois primeiros versículos, fique atento. As palavras da bênção de Hanoch, de Enoque, que ele abençoou os escolhidos e justos, que existirá o dia da tribulação para os ímpios, e eles serão removidos. Então Enoque disse, um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, e ele teve uma visão sagrada dos céus, e os anjos lhe mostraram, e deles ouvi tudo, e para que você saiba, mas não para esta geração, mas para as gerações longínquas que estão por vir, numa tradução literal do inglês para o português. Então hoje nós vamos falar sobre o Sefer Hanoch, o livro de Enoque. Você já ouviu falar sobre este livro? Você já leu esse livro? Você já leu comentários sobre esse livro? Comente aqui embaixo, deixe nos comentários aqui embaixo, pois é um assunto bem interessante, né? Bem escatológico. Nós vamos falar do personagem, nós vamos falar muitas coisas relacionadas a isso, tá? Mas antes, deixe o seu Ahavti. Ahavti significa like em hebraico. Isso me ajuda demais na divulgação. E também comente aqui Enoque, comente alguma coisa, comente se você já leu o livro, comente se você é a primeira vez, isso me ajuda, tá? Para o YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos, ele te mostrar mais os meus vídeos, tá bom? Também tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, no primeiro link da descrição, é um curso que você vai aprender do zero até a alfabetização completa em hebraico. Método israelense, promoção, manual definitivo, primeiro link da descrição tem todas as informações, perfeito? Então vamos ao assunto do livro. Onde você pegou esse livro? Esse livro tem ele impresso, certo? E tem ele também em PDF, você vai encontrar, aqui eu estou pegando do inglês, eu fiz uma tradução literal, certo? O livro de Enoque, primeiramente, quem era esse Hanoch? Essa palavra Hanoch, Enoque, é uma palavra muito interessante. Significa inauguração, significa dedicação, certo? Olha como a gente pode entender, que interessante que a gente entende o hebraico. Sabe quando Provérbios escreve ensina a criança no caminho que deve andar? Essa palavra ensina é a mesma palavra do nome de Enoque. Enoque significa inauguração, dedicação, consagração, certo? Se você pega esse personagem na Bíblia, é um personagem muito misterioso, porque ele aparece na Bíblia, certo? E Deus o toma. Nas caixinhas de leite da época de Enoque, ele constava como desaparecido. Sabe as caixinhas de leite que antigamente vinham as crianças desaparecidas? Então, nas caixinhas de leite dessa época, ele constava como uma pessoa desaparecida, porque Deus o tomou, segundo a Bíblia, ele foi arrebatado. Então olha que interessante, Adão foi o primeiro homem, Enoque foi o sétimo depois de Adão, certo? O número 7 significa perfeição. Adão passou dessa para melhor, ou seja, ele morreu normal. Então nem Adão foi transladado, nem Adão foi arrebatado, e sim Hanoch, e sim Enoque. Por quê? Enoque andou com Deus. Enoque teve uma vida realmente que Deus falou assim, olha, esse homem aí não é, o mundo não merece esse homem, esse Enoque, Deus o tomou, certo? Então provavelmente você já sabe disso, você já ouviu falar sobre isso, porque isso consta na Bíblia, certo? Só que existe um livro de Enoque. Originalmente ele é escrito em ge'ez. Ge'ez é uma língua litúrgica
religiosa da Etiópia. É uma língua antiga da Etiópia, litúrgica religiosa, certo? Existe o ge'ez, que é uma língua, apenas os sacerdotes etíopes falam essa língua, e existe o idioma etíope normal, tá? Então eles usam essas duas línguas. Então originalmente ele foi escrito em ge'ez, certo? Mais tarde, obviamente, teve algumas traduções gregas do capítulo 1, do capítulo 5, enfim, alguns capítulos foram traduzidos, e agora hoje nós temos realmente a tradução para o inglês e também para o português, certo? Enoque foi ancestral de Noé, obviamente, né? Noé descende de Enoque. E esse livro contém algumas... Por que esse livro ele é tão falado, tão importante? Porque ele contém algumas profecias e revelações importantes sobre os tempos do fim. Então você viu que eu li o primeiro versículo, o segundo versículo do capítulo 1 do livro de Enoque, e ele diz, ó, eu vi aqui o negócio aqui em cima, os anjos me mostraram, são revelações não para agora, mas para os tempos futuros, como ele próprio disse, tá? Em Qumran, se você não sabe o que é Qumran são algumas grutas, algumas cavernas localizadas no deserto da Judéia. Eu tenho fotos lá perto do Mar Morto, próximo ao Mar Morto, né? Se você está em Israel, você está no deserto da Judéia, você está indo para o Mar Morto, com certeza você vai passar por Qumran. Em Qumran foram achados, na gruta de número 4, 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope, certo? Essas cópias são referentes ao livro dos gigantes, referenciadas no capítulo 4 do primeiro livro de Hanoch, do primeiro livro de Enoque, tá bom? Faz parte, essas cópias de Qumran, juntamente com este livro de Enoque, foram achados rolos da Torá, rolos do profeta Isaías. É bem interessante, depois você dá uma pesquisada se você interessar, tá? Então essa comunidade misteriosa de Qumran continha, então há 2000 anos atrás, eles já continham algumas cópias dessa versão dos livros de Enoque. Mas qual que é o conteúdo, enfim? Qual que é o conteúdo desse livro, certo? Segundo alguns teólogos e pesquisadores, dizem que a composição dos primeiros capítulos do livro de Enoque aconteceu a partir do 3º século antes de Cristo, certo? As três matérias incluem algumas histórias mencionadas na Torá também. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Deuteronômio 33, versículo 2, diz o seguinte, olha só. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio. Agora, Enoque 1:9. Olha o que diz. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por suas obras de impiedade que cometeram, e por suas duas palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles, certo? Então tem uma semelhança aí entre a Torá e esse livro de Enoque, tá? Só que também existem alguns outros assuntos escatológicos, como por exemplo, esse livro enumera os nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos. Essa história é uma história de interpretação de Gênesis 6, né? Por exemplo, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu explico que ali eu não considero que eram os anjos caídos. Já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, você pesquisa Gênesis 6, Renato Santos, tá? Então ele traz o nome dos anjos, dos 20 chefes dos anjos caídos em aramaico, relata o milagroso nascimento de Noé, certo?
também traz uma questão toda escatológica, como por exemplo o livro dos vigilantes ou sentinelas, ou o livro dos observadores, certo? Também traz um livro de parábolas, enfim, existem várias histórias, principalmente escatológicas, sobre este livro de Enoque, certo? Ele não é considerado um texto canônico, certo? Pelo menos isso pela Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Não é um livro considerado inspirado pela Igreja Católica, certo? Nem no cânon também judaico. Então, os judeus também não consideram esse um livro inspirado pelo Espírito Santo para entrar, no caso, no cânon, nem da Bíblia hebraica, nem no catolicismo. Mas é um livro bem interessante, obviamente, então eu dei aqui uma questão bem bacana para vocês, para aguçar o sentido de vocês e vocês pesquisarem sobre este livro, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, e eu te vejo num próximo vídeo. Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.